reflexão com você, e a reflexão que eu irei fazer com você inicia com Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3, que diz assim, ó: Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que, como Criador, fizera. Esse texto leva-nos à compreensão de que Deus criou o mundo em 7 dias, em 6 dias, mas no 7º dia ele descansou. A Bíblia diz, lá em Malaquias, que Deus não se cansa e nem se fatiga. Mas a pergunta é, por que Deus descansou nesse dia? Deus descansou nesse dia para que pudesse dar exemplo a mim e a você, que se ele descansou, nós também deveríamos descansar. Interessante que nesse versículo vai descrever 3 coisas importantes. Diz que Deus, após criar tudo em 6 dias, ele descansou, ele abençoou e ele santificou o 7º dia. Interessante, né? Quando Deus descansa, ele nos dá exemplo. Quando ele abençoa, ou seja, ele tornou o 7º dia um dia cheio de bênçãos, um dia repleto de bênçãos. E quando nós paramos para analisar o 7º dia, de fato é um dia diferenciado. E ele também santificou, ou seja, ele tornou santo. O que é santificar algo? Santificar significa separar para um propósito exclusivo. Quando diz que Deus santificou, ele separou o 7º dia dos demais dias, tornou algo separado, algo santo. Quando diz assim que uma pessoa é santa, não está dizendo que ela é santa de forma em que ela não peca, como muitos têm pensado, mas na verdade ela é santa porque ela é separada para um propósito exclusivo. Qualquer coisa que nós colocamos como santo é algo separado. Quando Deus santifica o 7º dia, ele separou esse dia dos demais dias da semana. Só que aqui em Gênesis, capítulo 2, a gente vê dizendo Deus que ele descansou no 7º dia, ele abençoou o 7º dia e ele santificou o 7º dia. Mas a gente não vê falando do sábado. Mas quando nós vamos para Gênesis, para Êxodo, capítulo 20, versículo do 8 ao 11, a gente vê ali uma descrição de que o 7º dia é o sábado, que diz assim, ó: lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Olha só, aqui diz que o 7º dia é o sábado. E diz ainda o sábado do Senhor teu Deus. Continua dizendo: não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal e nem o estrangeiro de tuas portas para dentro. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor Deus os céus, a terra, o mar e tudo o que nele há. Portanto, o Senhor abençoou e santificou o 7º dia. Então, a gente vê nessa descrição que Deus pede para que todos nós lembre. E o interessante é que quando começa o texto, começa lembra-te do dia de sábado. Por que começa com essa frase lembra-te? Sabe por quê? Porque Deus sabia que muitos iriam se esquecer desse dia. Uma outra coisa, Deus também estava falando para aquelas pessoas que haviam saído do Egito. Elas tinham ficado ali no Egito 400 anos.
como escravo. O povo de Deus tinha sido escravizados ali no Egito por 400 anos. E ali houve gerações e mais gerações, porque pessoas morreram, outros nasceram, não é verdade? Então, quando Deus tirou aquele povo do Egito, então ele lembrou o povo do sábado, dizendo: lembra-te do dia de sábado para santificar. Mas essa lembrança não é só para o povo daquela época. Essa lembrança também é para nós, nos dias de hoje também. Pois, quando a gente vai para Tiago, capítulo 2, versículo 10, lá diz assim, olha: qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Porque o mesmo Deus que disse, não matarás, também disse, não adulterarás. Ora, se tu não matas, mas tu adulteras, venha a ser transgressor da lei. De tal maneira falai e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Interessante, né? Que o texto bíblico ele leva-nos à compreensão de que qualquer que guarda os 10, mas tropeça em um, é culpado de todos. Olha só. O desejo de Deus é que eu e você guarde não só 9 mandamentos e deixe o sábado de fora. A gente vê nos 10 mandamentos que todos são importantes, né? A gente vê que nos 10 mandamentos que, por exemplo, ali começa dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Super importante. Diz lá também: não farás para ti imagem de escritura, nem as adorarás. Importante também. Nós vemos dizendo ali também: não dirás o nome do Senhor teu Deus em vão. Super importante também, né? E aí a gente vê também no 4º mandamento dizendo: lembra-te do dia de sábado. É importante também. Aí a gente vê o 5º mandamento dizendo lá: honra teu pai e tua mãe. Super importante. Diz lá: não furtarás. Importante. Não adulterarás. Importante. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem coisa alguma do teu próximo. Super importante. E ainda diz, ainda vem com outro mandamento aí também, inteirando-se o 10º mandamento. Quando a gente para analisar os 10 mandamentos, todos os 10 são importantes. E o 10º mandamento é: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Super importante também, não é verdade? Será que o sábado é o de menos importância em que nós não precisamos guardar? É para a gente refletir. Por isso que ele diz, olha: qualquer que guarda os 10, mas tropeça em um, é culpado de tudo. Ou seja, qualquer que guarde os 10, mas deixa um de fora, é culpado de todo. Eu posso guardar os 10, mas deixar lá de fora: honra teu pai e tua mãe, viver desonrando meu pai e minha mãe. Se Jesus volta e eu estou quebrando esse mandamento, eu posso me perder. Se eu guardo os 9 lá, mas deixo de fora lá o mandamento que diz: não furtarás, e Jesus volta, ou eu morro quebrando esse mandamento, eu posso me perder. Se eu guardo 9, mas deixo de fora o mandamento que diz assim, ó: não adulterarás, e Jesus volta, ou eu morro quebrando esse mandamento, eu posso me perder. E também, se eu guardo os 9, mas eu deixo de fora aquele que diz assim, ó: lembra-te do dia de sábado para santificar, e eu morro, ou Jesus volta, eu posso me perder ao estar quebrando este mandamento também. Sabe? Todos os 10 são importantes, inclusive o sábado também é importante. Jamais pensei em guardar o sábado. Jamais. Jamais queria estar em uma igreja que guardasse esse mandamento. Mas, à medida que eu fui estudando a Bíblia e fui vendo, tendo a compreensão da palavra de Deus, bem como deste mandamento, eu vi a necessidade também de obedecer não só os outros 9, mas ele também. Entende? Muitas pessoas usam o argumento de que
Jesus, quando veio, ele aboliu o sábado. Na verdade, a gente não vê isso, não encontra isso em lugar nenhum na Bíblia. Quando Jesus curava no sábado, ele estava mostrando que o sábado é o dia de fazer bem. É tanto que em Marcos 2:27 vai dizer lá que é lícito fazer o bem no sábado. E era exatamente isso que ele fazia. Entende? Curava pessoas no sábado. Quando você vai ver, a maioria dos milagres feitos por Jesus foi no sábado. A gente vai para Lucas capítulo 4, versículo 12, mostra lá que Cristo, descendo para Cafarnaum, ele, num sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para ler. Ou seja, e diz como de costume, era costume de Jesus guardar o sábado. Né? A gente vai ver que os apóstolos, mesmo depois da morte de Jesus, guardavam o sábado também. E isso vem por toda a história, né? Mas infelizmente algumas pessoas têm tido a compreensão de que não precisa guardar. Sabe, um dia, antes de deitar, antes de dormir, eu tinha um costume de ler a Bíblia. E eu já estava estudando. E eu me deparei com Gênesis capítulo 2. E então, antes de dormir, eu peguei a Bíblia, abri e fui ler Gênesis capítulo 2, onde diz lá que ao ter Deus acabado de criar todas as coisas em 6 dias, no 7º dia ele descansou, abençoou e santificou. Coloquei a Bíblia em uma parte do guarda-roupa, na penteadeira, e então fui deitar. E fiquei refletindo naquilo. Novamente peguei a Bíblia e isso eu fiz por aproximadamente 4 vezes. E dali eu pude ter a certeza, lembrando de outros textos bíblicos, de que o sábado era o dia em que eu deveria estar descansando, estar guardando. Jamais gostaria de fechar minha loja na época para estar guardando o sábado. No entanto, em obediência a Deus eu fiz isso. E até hoje eu vejo Deus me sustentando. Não fiquei mais pobre por conta disso, de fechar a minha loja no sábado para obedecer o mandamento de Deus. Quando nós confiamos em Deus e aprendemos a depender dEle e colocamos-nos inteiramente nas mãos dEle, podemos ter certeza de que Ele cuida de nós. Se Deus não cuidar de nós, quem mais cuidará? Então talvez eu esteja falando com alguém que está com dúvida, que já tem ouvido falar muito a respeito do sábado. No entanto, tem tido essa dificuldade de tomar a decisão de guardar esse dia. Eu digo para você, é uma bênção, você não tem noção da bênção que é o sábado. No sábado, eu paro para descansar com a minha família. No sábado, eu vou para a igreja de manhã, mas à tarde, eu tenho tempo para estar com minha filhinha, com meu filho, Adriel, com a minha esposa. Tenho tempo de estar com eles. Faço isso no sábado como não tenho feito em nenhum outro dia, pois nos outros dias eu tenho estado trabalhando. No sábado, eu tiro tempo para estudar a Bíblia com alguém. No sábado, eu posso visitar alguém, eu vou visitar alguém, e eu não tenho tempo de fazer isso durante outro dia da semana. Eu acredito que você também não. Então, o sábado, ele proporciona bênção sem medida para aqueles que de fato descansam nele. Entende? Que tal você experimentar? Que tal começar de amanhã a descansar no sábado? Como que se guarda o sábado? O sábado se é guardado de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Hoje, agora no pôr do sol de hoje, já estamos adentrando ao sábado. Até o pôr do sol de amanhã, 5:30, mais ou menos, já estamos finalizando o sábado. Então, aproveite e